Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre o segundo evento que vai acontecer após o arrebatamento da igreja nos lugares celestiais. Nós finalizamos semana passada falando sobre o tribunal de Cristo e hoje nós vamos estar aí falando sobre as bodas do Cordeiro. Você que está nos acompanhando através das nossas redes sociais, que você venha compartilhar o link tanto da nossa página no Facebook, você que está acompanhando pelo Facebook, e você que está pelo YouTube, você precisa se inscrever no canal da nossa igreja e ativar o sininho para que toda vez que nós iniciarmos uma live você possa ser comunicado. E compartilhe também esse link com os seus amigos no WhatsApp, assim você estará contribuindo com a pregação do Evangelho. E hoje, irmãos, nós vamos estar falando sobre este segundo evento, que é as bodas do Cordeiro. Quem já ouviu falar aqui sobre bodas do Cordeiro? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Tem uma irmã lá que não ouviu? Quem mais nunca ouviu falar sobre bodas do Cordeiro? Os demais já ouviram, né? Então acredito que já está todo mundo preparado, né, para participar desse grande evento. Antes nós precisamos analisar todo o contexto, e é bom nós reforçarmos novamente, pois muitos irmãos, né, não estiveram presentes, principalmente nas primeiras aulas, com relação ao livro do Apocalipse. O contexto histórico aqui é um contexto que nos revela a perseguição que a igreja está atravessando. Os eventos se dão aproximadamente no ano 98 depois de Cristo. Quem estava governando nesta época era o imperador por nome de Domiciano, e João estava exilado na ilha de Patmos, e foi ali que ele teve essas experiências com Deus. Existe uma discussão de que as experiências vividas por João na ilha de Patmos poderia ser um arrebatamento de sentido ou um arrebatamento onde o seu espírito saiu do corpo e ele se encontra nesse local geográfico no mundo espiritual para poder vivenciar essas experiências. Enquanto está acontecendo a grande tribulação na terra, porque isso acontece, né, ao mesmo tempo, enquanto a terra está sendo assolada pelo juízo de Deus, que é os 7 anos, a igreja está no céu, logo após o arrebatamento, para viver esses dois eventos, Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro. E o capítulo 19, que é o texto que nós lemos, João ele está tendo esta visão, e entendemos que as bodas ela vai acontecer logo após o tribunal de Cristo, que é o momento em que os salvos receberão galardão pela obra que eles realizaram. E João está tendo a visão deste evento, desta festa. O interessante é que, logicamente, no céu não há sentimentos. Existem sentimentos no céu? Não. Mas João usa uma linguagem humana aqui, porque parece que os anjos estão eufóricos, aguardando este momento acontecer. As bodas do Cordeiro é algo tão extraordinário que o texto nos mostra os anjos com uma expectativa, aguardando este momento da igreja. E quando os anjos percebem que
está iniciando a festa no céu, que se segue com o casamento e logo após a festa, que é a ceia, eles começam a adorar a Deus, a glorificar a Deus, dizendo que a noiva já estava pronta para o encontro com o noivo. Então, o contexto do capítulo 19 é exatamente falar a respeito do casamento. Agora eu pergunto para vocês, principalmente aqui na nossa cultura, tem como você casar sem que antes haja um preparo? Você tem coragem de casar com alguém sem que antes você passe pelas fases, do conhecimento a esta pessoa? Tem gente que tem coragem, Tem aqueles que têm um casamento às cegas, Principalmente no Oriente Médio acontece muito isso nas famílias. Isso é questão cultural. Às vezes o rapaz não conhece a moça, mas por uma vontade do pai, ele acaba casando sem ter nem conhecimento da pessoa. E aí envolve outras questões, questões de alianças e outras coisas mais. Mas mesmo dentro da cultura judaica, havia um período de preparação para que acontecesse o casamento. E é exatamente essa analogia que nós vamos estar fazendo aqui dentro desse texto. Porque ninguém ia casar de qualquer maneira. Tinha um tempo de preparo. E dentro da cultura judaica existe algumas etapas interessantes antes do casamento ser consumado. E a primeira etapa é exatamente o momento da escolha da noiva. Dentro da cultura judaica, quem tem autoridade para escolher a noiva sempre é o pai do noivo. O pai da noiva não pode escolher o noivo, mas o pai do noivo escolhe a noiva. E isso é uma questão cultural. Então quem escolhe a noiva é o pai. Fala para essa pessoa que está do seu lado: é o pai que escolhe a noiva. Eu vou precisar que o pessoal que está aí no Data Show coloca aqui para mim João capítulo 15. Nós vamos ler 2 versículos, 16 e 17. Então quem escolhe a noiva para o noivo, quem é? Quem é? Então é o pai. Vamos lá para o texto. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-la conceda. Versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós temos uma analogia aqui, porque com relação à igreja, esta fase ou esta primeira fase do casamento também aconteceu conosco.
você não tinha condições nenhuma para poder escolher o noivo. E se você fosse olhar para as suas qualificações, se o noivo colocasse isso na balança, ele iria olhar para você e ia dizer: você não tem condições para casar comigo, mas você só vai casar com ele porque o pai do noivo é quem escolhe a noiva para casar com o filho. Eu vou falar de novo porque eu acho que alguém vai ter que entender esse negócio. É o pai do noivo quem escolhe a noiva para casar com o filho. Eu não entendi, pastor Luciano. Isso se resume em uma única palavra: graça de Deus. Eu não tinha condições, você não tinha condições. No mundo espiritual não tínhamos beleza nenhuma para atrair a atenção do noivo, mas o pai olhou para mim e para você e disse: eu achei graça em você, eu achei graça em você, e por achar graça em você eu te escolhi. Para quê? Para casar com o meu filho. Olha que privilégio nós temos. O pai do noivo nos escolheu, e hoje nós estamos na condição de noiva. Por quê? Porque o pai nos escolheu. Só que o pai nos escolhe por algumas características que precisamos deixar transparecer através das nossas atitudes. Diga para essa pessoa: não é qualquer noiva que o pai escolhe. Diga: mesmo sem esta noiva ter o que oferecer. Diga: o pai vai escolher por algumas características que ela precisa ter. Coloca aí 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Você só não casa se você não quiser, porque o pai já te escolheu para esse propósito. Olha que coisa linda. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Coloca o 28. E Deus escolheu as coisas ignóbeis ou vis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Eu vou resumir numa única palavra. Sabe qual é a característica da noiva que o pai escolheu? Ela é uma noiva que aos olhos dos que estão de fora não tem probabilidade nenhuma de casar com o seu filho. Mas o pai disse: eu vim buscar, eu escolhi uma noiva que realmente é improvável. Já viu noivo improvável? É a igreja. Todo mundo olhou e falou assim: isso aí não vai dar certo, esse relacionamento não vai dar certo. Olha a situação da noiva. Ela é louca, ela é fraca, ela é desprezível, e o pai está dizendo: mas é esta noiva que eu escolhi para casar com o meu filho, é esta noiva que eu escolhi para casar com o meu filho. Aqui a gente podemos destacar alguns ensinamentos profundos. O primeiro ensinamento é que a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria dos homens. Se nós fôssemos escolhidos pela ótica humana, jamais nós estaríamos qualificados para este casamento. Nós só fomos escolhidos porque a sabedoria de
de Deus, ela é diferente da sabedoria dos homens. Na sabedoria dos homens, ele analisa a qualificação. Na sabedoria de Deus, ele analisa a condição. Não é a qualificação, é a condição da noiva. E qual que é a condição que ele quer da noiva? Primeiro, pessoas comuns, simples. Ele não vai buscar uma noiva arrogante, uma noiva que se envaidece. Não é esse tipo de noiva que ele vai buscar. A noiva que ele escolheu para casar com o filho dele é uma noiva simples. É uma noiva que reconhece a sua fragilidade, a sua fraqueza. É uma noiva que não vai se portar com orgulho, com vaidade, achando que ela é alguma coisa, batendo a mão no peito e dizendo: está vendo, ele me escolheu para poder casar com ele. Não, a noiva que ele escolheu, ela reconhece: eu sou fraca, eu sou desprezível, mas a graça do Pai me alcançou e me deu o direito de casar com o filho deles. Então, qual que é a principal virtude da noiva? É a humildade. A noiva que vai casar com o filho dele tem que ser humilde. E o que é humildade? Jesus usou um termo no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. Inclusive é a primeira bem-aventurança. Ele diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não é ter um espírito miserável. Ser pobre de espírito é ter um espírito humilde. E o que é ter um espírito humilde? É se posicionar reconhecendo que você é dependente de Deus. Isso é humildade. É isso que Paulo está dizendo. A noiva, ela tem que ser humilde. Como assim? Ela precisa reconhecer a sua dependência do noivo. As mulheres não são dependentes dos maridos, sim ou não? O feminismo quer mudar esse conceito bíblico, né? As feministas. Mas biblicamente, dentro de uma visão da família patriarcal, a mulher é dependente do marido, porque ele é o chefe de casa, ele é o provedor. Não é diferente com a igreja. A igreja precisa reconhecer o seu lugar nesse relacionamento. E qual que é o lugar da igreja, da noiva? Ela precisa olhar para o noivo e dizer: eu dependo dele. Então essa é a primeira fase. A fase em onde o pai é quem escolhe a noiva para casar com o filho. Agora faz uma reflexão dentro de você. Será que você tinha alguma condição do pai te escolher? Eu fico admirado, irmão Neto, de ver tanto tonto gospel. O caba estava todo arrebentado, não valia um tostão furado. Aí o Espírito Santo vem, convence ele, limpa ele através da palavra, e toma um banho através da palavra, é purificado, é regenerado. Aí ele começa a achar que é alguma coisa. Aí é um problema, porque aí quer mudar os papéis. Ele não consegue compreender que mesmo purificado, transformado, ele ainda está na condição de noiva. E ele precisa obedecer o noivo. Já viu aquelas casas que parece que a mulher que grita mais do que o marido? Que manda mais do que o homem? Tem alguns crentes, alguns tontos gospel que é assim. Eles se acham sendo alguma coisa, né?
E acham tanto, daqui a pouco começa até a dar ordem para Deus. Ou tu faz, ou eu deixo de ir para o culto. Aí Jeová vai falar, problema é teu. O que vai prevalecer na tua vida é a minha vontade perfeita. E se você quiser se beneficiar de tudo que eu tenho preparado para você, simplesmente faça a minha vontade. A primeira fase é a fase onde o pai escolhe. Nós não tínhamos condições, mas o pai nos escolheu. Imagine, né, quem tinha uma condição melhor, olhando para nós, com certeza ia questionar o pai, falando assim, mas essa noiva sua é esquisita, hein? Essa noiva que você escolheu para o seu filho. Ô noivinha estranha, ô noivinha complicada. Aí o pai falou, não tem problema não. Eu sei das fraquezas dela, mas é ela que eu quero que case com meu filho. Você é privilegiado, irmão. Você é privilegiada. Porque você não precisou fazer nada, a não ser abraçar a graça de Deus e dizer, eu aceito esta graça para a minha vida. A partir do momento que você aceitou a graça, o pai te apontou e disse, é você que vai casar com o meu filho. É você que vai casar com o meu filho. Quando o pai, ele escolhe na cultura, aí vem a segunda fase. Qual que é a segunda fase? É a fase do contrato. O negócio lá é sério. Não é de boca. E nem contrato de 1 ano. Que hoje está assim, né? Vai lá no cartório, fazer um contratinho de 1 ano, né? Se der certo a gente continua. Se não der a gente separa e cada um vai para o seu lado. Esse contrato que era feito envolvia questões financeiras, envolvia bens, aonde o pai do noivo tinha que pagar o dote pela noiva. E por que ele fazia esse contrato de pagamento de dote? Era uma garantia, né? Imagine a moça, né? Né, Bárbara? A moça vai ficar com dúvida. O pai dele me escolheu, e qual que é a garantia que realmente ele vai casar comigo? Aí, não, fica tranquilo, eu vou fazer um contrato, eu vou pagar já o dote, já vou deixar tudo pronto para o dia do casamento. E a garantia que ele vai casar com você é porque eu já vou pagar o dote. Nada vai poder mudar o acontecimento dessa festa. Nada vai poder impedir que essa festa aconteça. Eu vou falar de novo. Nada vai poder impedir que essa festa aconteça. Pergunta para mim por quê. Pergunta por quê. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, porque o noivo já pagou o dote. Eu acho que você não está muito feliz com isso não, né? Vou falar de novo. O noivo já pagou o dote. Pastor, mas como que existe essa analogia com Cristo? Lógico que tem. Jesus estava lá na cruz do Calvário. Eu vou te mostrar onde ele pagou o dote. A penúltima frase dele foi esta: Pai, está consumado. O termo lá é tetelestai, é uma palavra grega que significa tá pago, tá quitado. Eu vou falar de novo. Tá pago, tá quitado. Ele foi até a cruz para poder garantir que ele vai casar com a sua noiva, que ele vai casar conosco. Ele pagou o preço necessário. Qual que é o preço que você garante que você vai casar com ela? Eu vou lá na cruz, vou derramar sangue, eu vou entregar minha vida por eles, e eu vou declarar: o contrato está feito, e eu já estou quitando tudo o que é necessário para garantir o meu casamento com ela. Deixa eu correr, irmão. Só que
Esse termo tetelestai é muito profundo isso aqui. É muito profundo isso aqui. Porque essa palavra ela era muito comum na sociedade da época. Todo cidadão conhecia esta palavra e sabia em que áreas ela era aplicada. Quando Jesus está na cruz declarando: está consumado, tetelestai, está pago, está quitado, é como se ele estivesse assumindo a posição de cada cidadão daquela cultura que usava esta palavra em algumas situações. Uma das situações que a palavra tetelestai era usada era quando um servo terminava uma missão dada pelo seu senhor. O servo recebeu uma ordem do seu senhor, ele vinha para cumprir esta ordem, e quando ele terminava de cumprir a ordem dada pelo seu senhor, ele declarava de longe ao seu senhor, dizendo: tetelestai. O senhor balançava a cabeça e dizia: eu já entendi, você terminou a obra e fez ela de maneira perfeita. Ah, não, eu vou falar de novo. Jesus está na cruz na condição de servo, e Deus no céu na condição de Senhor. Deus como Senhor deu uma ordem para Jesus na condição de servo vir fazer uma obra. Ah, mas ele é servo, onde está escrito? Paulo falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo, e como homem ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Jesus está gritando tetelestai na cruz, porque ele está declarando: Pai, o Senhor me deu uma obra para fazer, eu desci, eu assumi a condição humana, eu terminei a obra que tu me deste para fazer, e agora eu estou declarando que a obra está terminada. Eu imagino o Pai balançando a cabeça e dizendo: muito bem, servo, eu entendi que você terminou a obra e fez ela de maneira perfeita. Oh glória, esta palavra precisa soar dentro de nós. Quando nós entendermos isso, irmão, nós não vamos precisar fazer mais campanha do mergulho do Naamã, nós não vamos precisar trazer água do Rio Jordão, porque nós já entendemos a palavra que ele declarou, já está nos garantindo o que ele precisava fazer. Ele terminou com perfeição, ele terminou com perfeição. Eu só preciso me beneficiar daquilo que ele fez por mim na cruz. Essa palavra também era aplicada para os sacerdotes. Toda vez que um ofertante vinha trazer um sacrifício, o sacerdote, antes de colocar no altar, ele tinha que analisar a condição da oferta. E após analisar a condição da oferta, era ele quem declarava: a oferta é perfeita. Oh meu Deus. Só que como que o sacerdote declarava quando ele identificava que a oferta era perfeita? Ele gritava: tetelestai. Aí todo mundo entendia: a oferta é perfeita. A oferta pode já colocar no altar para ser oferecida a Deus, porque não há nada que comprometa essa oferta. A oferta é perfeita. Quando Jesus estava gritando tetelestai na cruz, oh meu Deus, ele assume as duas condições.
cruz, ele assume a condição de sacerdote e assume a condição de oferta, porque não tinha nenhum sacerdote à altura para poder oferecer ele na condição de oferta. Ele está na cruz, ele mesmo declara: tetelestai. Mas qual que é a oferta que você averiguou? Sou eu mesmo, eu sou a oferta perfeita que está sendo entregue aqui na cruz do Calvário. Ele é a oferta perfeita. É por isso que depois da cruz não precisa mais de sacerdote para oferecer oferta no altar, porque antes de Cristo o sacerdote tinha que ir constantemente levar a oferta, porque tanto o sacerdote era imperfeito a ponto da oferta que ele estava oferecendo, ele tinha que oferecer por si mesmo. Só que a oferta que era oferecida, ela não tinha consciência, estava indo para lá obrigada, porque era animais irracionais. Se perguntasse para o cordeiro na antiga aliança: você quer morrer no lugar do ofertante? Ele ia responder: eu não quero não. Ele que pecou, o problema é dele, eu não quero ir para lá. Então essa oferta não poderia tirar o pecado, ela só cobria sacrifício expiatório. Era como se colocasse uma toalha em cima do pecador, aí Deus olhava, ele não via o pecador, ele via a toalha que estava cobrindo o pecador. Para quê? Para não matá-lo, porque se Deus visse o pecado, Deus tinha que matar o pecador. Mas na cruz o negócio mudou, aleluia. Na cruz o negócio mudou. Ele falou: eu sou a oferta perfeita. A partir de agora ninguém precisa mais oferecer sacrifício no altar. Por quê? Porque o sacrifício no altar era oferecido para o pecador ser aceito por Deus. Mas como eu sou a oferta perfeita, a partir da minha morte o acesso está aberto para todo mundo. O acesso está aberto para todo mundo. Você não precisa de mais intermediário, é só entrar para se relacionar com Deus. Deixa eu correr. Os mercadores também conheciam muito bem esta palavra. Às vezes uma pessoa acarretava uma dívida, e aí vinha um carnezinho, né? 12 parcelas. Só que quando ele terminava de pagar a dívida, o mercador pegava um carimbo, né? Um selo e pá! E ele declarava para o devedor: tetelestai. A dívida já está quitada. O pecado gerou em nós uma dívida impagável. E a única forma de pagar a dívida era com sangue derramado. Aleluia. Jesus gritou na cruz para o Pai: tetelestai. Até a cruz nós estávamos sendo conduzidos com uma dívida impagável. Nós iríamos morrer, ser presos, ser condenados, porque não tínhamos condições de pagar esta dívida. Mas Jesus, ele declara: a dívida que era impagável, eu tenho condições de pagar ela. Tetelestai, está quitado, eu estou pagando a dívida do pecado. O pecado não tem mais poder contra você, porque a dívida do pecado Jesus pagou por você. Olha para o irmão, diga para ele assim, então, só pergunta para ele assim, ó: a dívida do seu pecado já foi pago. Diga, fala: mas não vá de novo atrás do agiota. Porque tem crente indo atrás do agiota lá, né? E o agiota é terrível. Ele dá 10 e quer 1000. Tem gente que está se enrolando com o agiota, irmão, o diabo. Porque a dívida já foi paga, mas ele está indo lá acarretar mais dívida novamente. Ah, me dá um pouquinho aí de adultério. Me dá um pouquinho aí de lascívia.
Me dá um pouquinho aí de pensamentos impuros. Me dá um pouquinho de ira aí. Só que este agiota, a cobrança dele vai muito mais além do que aquilo que você está fazendo. Porque você pegar um pouquinho de adultério, você pegar um pouquinho de lascívia, de pensamento impuro com este agiota, o dia que ele vir cobrar dívida, sabe qual que vai ser o valor dela? Tem nome, chama inferno, perdição eterna. Mas eu declaro que na DBN ela está coberta pelo sangue do Cordeiro que já foi derramado na cruz do Calvário. Nós não vamos mais nos endividar com o pecado, porque o pecado já foi quitado. Jesus já pagou o preço do nosso pecado. Oh glória! Esta palavra também é utilizada pelos artistas. Todo artista, ele vai pintar o seu quadro e ele precisa terminar a obra, sim ou não? Sim. Está aqui pintando para terminar. Quando ele termina a obra, ele se distancia, olha para o quadro e grita: Tetelestai. O que faltava para terminar a obra, eu acabei de colocar no quadro. Ah, meu Deus. Diga assim: Jesus é a peça-chave de Deus para o cumprimento da sua obra. Oh, meu Deus. Tudo que aconteceu na antiga aliança não teria nenhum valor se ele não viesse. Eu me admiro de ver crente ainda querendo trazer a arca da aliança para dentro da igreja. Crente trazendo vasinho, dizendo que é vaso de incenso para dentro da igreja. Tudo que está na antiga aliança não teria sentido se ele não viesse. Por quê? Porque o projeto de Deus começou na antiga aliança, mas ele só pode ser completo no Novo Testamento, no momento em que ele está na cruz gritando: Tetelestai. O Pai está dizendo: o que faltava para terminar minha obra acabou de acontecer. O quadro já está pintado, já está terminado. Jesus é tudo o que você precisa. Aleluia. Jesus é tudo o que você precisa. Eu vou repetir: Jesus é tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Jesus, porque o próprio Pai entendeu isso. Se ele não vir, as coisas não vão acontecer. Se ele não vir, o projeto não vai acontecer. Quando ele declara Tetelestai, o Pai entendeu. O que faltava para terminar a obra está aqui na cruz. Ele é a peça-chave de todo o projeto de salvação de Deus para a humanidade. Sem ele não tinha salvação, sem ele não teria regeneração, sem ele não teria transformação, sem ele não teria batismo com o Espírito Santo, sem ele não teria igreja, sem ele não teria perdão de pecado. Mas ele é a peça-chave do projeto de Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Essa palavra também era utilizada em sentenças que eram cumpridas. Por exemplo, o cara cometeu uma falha, um erro, foi julgado, condenado, e aí ele vai para a prisão. E aí o juiz diz assim: você vai ficar 2 anos aí, tá bom? É o tempo que você vai ter que ficar para pagar. Na hora que passar o tempo, você sai. Sentença cumprida. Oh, meu Deus. Você sabia que Jesus estava cumprindo uma sentença que era para a gente? Só que essa sentença não tinha prazo. Não é 1 ano você está livre, 2 anos você está livre, não. A sentença foi decretada de forma eterna. Não tem como você resolver o problema. Você está condenado. O salário do pecado é a morte. Não tem como você sair. Você está preso. Você está condenado. Aí ele vem. Meu Deus.
Eu sei que a sentença foi dada, mas juiz, permita eu assumir o lugar dele. Eu posso assumir o lugar dele? Pode. Só que o preso, quando saía, colocava na frente da prisão um documento escrito: tem alguém cumprindo a sentença por eles. Se você não der um glória com isso, pelo amor de Deus. Você estava sentenciado, eu estava sentenciado. Mas quando Jesus gritou lá na cruz, tetelestai, ele estava colocando um documento na frente da nossa cadeia, da nossa prisão, dizendo assim: quem está saindo agora e está entrando outro no lugar, o que entrou, ele está cumprindo a sentença que foi dada sobre eles. Quem era para morrer era eu, quem era para morrer era você, quem era para ser condenado era eu, era você. Mas ele falou: doutor, libera ele, libera ela, eu vou assumir o lugar. Coloca aí o documento declarando que a sentença eu vou cumprir no lugar dele. Paulo falou sobre isso, que Jesus pegou o nosso currículo e cravou na cruz. Oh, glória! O meu e o teu currículo não valia nada, meu irmão. Sabe quais eram as nossas qualificações lá? Bandido, ladrão, adúltero, mentiroso, iracundo, idólatra, usuário de droga. Estava lá, no meio do teu currículo. Aí ele pegou o currículo e falou assim: eu vou cravar na cruz. Daqui esse currículo não passa, porque a partir da cruz eu vou qualificá-lo. Eu vou qualificá-lo. E qual que vai ser a qualificação dele agora? Agora vai ter que mudar, né? Antes era ladrão, bandido, mentiroso, macumbeiro, perseguidor. Depois que ele crava o meu e o seu currículo na cruz, a gente passamos pela aprovação da faculdade do Calvário. E na faculdade do Calvário nós recebemos outra qualificação. Qual é a qualificação? Filho de Deus, regenerado, transformado, justificado, nova criatura. Nós recebemos uma nova qualificação. Vamos lá, essa é a segunda fase. Estou pagando o dote. Ele pagou o dote por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus? Porque o relógio está certo, né? Falta 15 mesmo? Deixa eu ver. Quando o pai paga o dote, ele está garantindo que o filho vai casar com a noiva. Aí agora vem o período de preparação. O noivo precisa construir a casa onde vai viver os noivos. E às vezes, dentro da cultura, tinha alguns filhos que eram de uma família muito rica. O pai tinha muita casa. Só que culturalmente o filho não pode se apropriar de um bem do pai sem que ele construa a sua própria casa para viver com a sua futura noiva. Então, na cultura tem esse período de preparação. O noivo tinha que se ausentar neste período para quê? Para construir a casa. E a noiva ficava bordando o vestido. Bordando o vestido. Oi? A gente vai falar. Então, esse período que ele se ausentava, ele saía para preparar o quê? A casa. Pastora, coloca aí para mim João 14. Coloca aí. João 14. Pena, irmão, que tem um monte de irmão que faltou hoje. A igreja precisa ouvir essa mensagem. Precisa ouvir essa mensagem. Essas mensagens sumiram dos altares, dos púlpitos. Não se fala mais disso. Vamos lá, João 14. Olha que coisa linda. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 2.
Na casa do quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você está entendendo aqui? Sabe quem está falando aqui? É Jesus. Os discípulos estavam angustiados, porque Jesus já havia revelado que ele iria ser entregue na mão dos pecadores, ele iria morrer. E aí, para trazer consolo ao coração dos discípulos, Jesus falou assim: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Terceira fase para a consumação do casamento. Na casa de papai tem muita casa, tem muita morada lá, mas eu não posso me apropriar de nenhuma casa do meu pai. Ah, irmãos, eu vou preparar a nossa casa, e quando eu vier, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. A morada já está pronta. Tem crente, irmão, na atualidade, que está desesperado, orando, falando assim: noivo, não termina a casa logo não, não termina a casa logo não, que eu sei que tem hora de terminar que o senhor vai voltar, mas a casa já está pronta. Ele foi preparar lugar para a noiva. Diga para essa noiva que está do seu lado, diga assim: já tem um lugar reservadinho para você. Só que preste atenção. Nesse período de ausência do noivo para construir a casa, e a noiva ficar bordando o vestido, a noiva poderia ficar vulnerável a quê? Aos galanteadores da vida, que ficava sabendo que ela ia casar com o noivo, né? O cara já tinha pagado o dote. E nesse período de ausência, na cultura judaica, era muito comum algumas pessoas se apresentar para a noiva e dizer assim: viu, desiste dele. Ó, já faz tempo que ele se ausentou com essa conversa fiada aí, que foi construir casa, que vai voltar. Eu acho que ele não vai voltar para casar com você não, acho que é conversa dele. Só que na cultura, irmãos, o noivo, ele é inteligente. Pergunta por quê? Porque ele não deixa a noiva sozinha. Ele chama o melhor amigo dele. Para quê? Para na ausência dele, o amigo vai assistir a noiva. Ah, você não está entendendo, né? Porque se a noiva for tentada a querer romper o casamento que já está para acontecer, o amigo do noivo vai estar lá para declarar para a noiva, dizendo: não desiste do relacionamento, porque eu conheço ele e o que ele falou é verdade, ele vai voltar para casar com você. Quando Jesus falou com os discípulos que ele iria preparar a casa, os discípulos ficou mais angustiados ainda. Aí eles fizeram a pergunta: tá bom, Jesus, tu vai, mas a gente vai ficar como? Aí ele falou: descansa o coraçãozinho de vocês, eu vou mandar um amigo aqui, eu vou mandar o Consolador que vai estar com vocês todos os dias. Então você não tem motivo de querer rasgar o contrato, de querer acabar o seu compromisso com ele, porque o amigo está com você. O amigo Espírito Santo está com você. Se aparecer algum garanhão da vida querendo comprometer o teu relacionamento com ele, declare para o garanhão: você está querendo me enganar, mas eu não vou te dar ouvido, porque o amigo do noivo está comigo e ele me deu certeza que ele vai voltar para poder casar comigo. É o Espírito quem dá essa certeza dentro de você. É o Espírito quem dá essa certeza dentro de mim. Ele vai voltar. É por isso que nós não podemos ceder às tentações, ceder o pecado, porque o amigo do noivo está dentro da gente,
dizendo todo dia: aguenta mais um pouco que ele está chegando, aguenta mais um pouco que ele está chegando, aguenta mais um pouquinho que ele já está chegando. Aleluia. A quinta etapa, nós já estamos terminando. A quinta etapa é exatamente o momento em que já está todos os preparativos, né? A casa está pronta, a noiva já terminou de bordar o vestido, e aí o noivo vai fazer os preparativos, enviando, né, na frente para recepcionar a noiva 10 virgens. É por isso que tem a parábola, né, contada por Jesus em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. Então todo aquele cenário é uma questão cultural, é o que realmente acontece na cultura judaica. As noivas vinham para recepcionar a noiva e levá-la para o encontro do noivo. Aqui nós fizemos uma ministração no domingo, que a última fase é a consumação do casamento, que nós falamos. Quem estava aqui no domingo que nós pregamos sobre o livro de Gênesis, o casamento? Então todo mundo estava aqui, vocês ouviram. Quem não estava aqui? Só o Rosan? Não estava. Então eu vou ter que falar de novo. Então o que acontece? Como que era feita a consumação do casamento? As virgens vinham para recepcionar a noiva, levava ela até a presença do noivo. Havia um local reservado. Nesse local muitos amigos são convidados para participar da consumação do casamento, e a noiva com o noivo entra dentro do quarto para poder consumar o casamento. Nesta consumação precisa haver uma prova da pureza da noiva, né? Como que você identifica uma mulher virgem após a consumação do ato? É exatamente através, né, do próprio sangue. Então o que Deus fez? Ele estabeleceu uma norma, pedindo para que o casal levasse um lençol junto com eles e colocasse no meio do casal. No momento da consumação do casamento, se a noiva fosse pura, virgem, consequentemente, os lençóis ficariam manchados de sangue. E isso era necessário porque entre os convidados sempre aparecia alguém aguardando o momento da noiva sair de dentro do quarto. Para quê? Para apontar a noiva e falar assim: eu falei que ela não era pura, que ela estava te enganando. Então, para que isso não acontecesse, Deus deu essa ordem para que o noivo saísse com o lençol manchado de sangue na mão e mostrasse para todos os convidados que ali estava o sinal da pureza da sua noiva. Tem gente buscando se purificar em tudo quanto é lugar. A gente vê essas lives aí do Facebook e dá até desespero. Porque, ô profeta, ora por mim para Deus me limpar. Ô meu filho, se o sangue não tem poder para te purificar, não vai ser a oração do profeta que vai te purificar. Não vai ser a revelação que ele vai trazer na live que vai mudar a sua situação. Porque a única garantia de que eu sou santo, de que eu sou puro, é o sangue. Não tem outra garantia. Aí o caba vai lá, né, faz lá a campanha correndo no corredor de fogo 7 dias. Para que é isso aí? Não, é para me purificar. Meu filho, o único que pode purificar você é o sangue do Cordeiro. Se o sangue não te purificou, nada mais nessa vida vai te purificar. Então a única garantia de que a noiva é santa é o sangue nos lençóis. Então você vai casar com ele porque existe sinal de sangue que garante a tua pureza, que garante a tua santidade. Porque se não fosse isso, jamais nós poderíamos ser casados. Na hora que saíssemos do lugar do relacionamento, da intimidade, já ia ter um monte de gente nos apontando. Não, isso aí não é pura coisa nenhuma.
Mas o sangue nos lençóis é a garantia que nós somos purificados, santos, irrepreensíveis. E eu finalizo. As bodas do Cordeiro, que vai ser o casamento, após o casamento terminar, vai ter a festa, que é a ceia. E olha que coisa extraordinária. Sabe quem vai te servir lá? O noivo vai te servir. Então é bom que você seja fiel no pouco, para que no muito ele te coloque. Porque tem gente que interpreta, seja fiel no pouco, e no muito Deus vai te colocar. Aí ele já vem com aquela mentalidade capitalista, né? Só pensa no dinheiro. Eu tenho que ser fiel no pouco e Deus vai me colocar no muito. Não, isso aí serve para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Então, se tu quer participar de uma festa aonde o cordeiro, o noivo é quem vai te servir, então seja fiel no pouco agora, sirva a ele agora, que na eternidade ele vai te servir no dia da festa. Então você precisa ter essa fidelidade. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus porque ele é digno.